O setor de frutas, legumes e verduras se reuniu em São Paulo para fazer um balanço do que foi o ano de 2024 e traçar perspectivas para 2025. Algumas das principais lideranças do setor classificaram o ano que se encerra como bastante desafiador. Talvez foi um dos anos mais desafiadores de todos. O produtor enfrentou diversas dificuldades esse ano, né, com a questão climática. 2024 foi um ano desafiador, né? Quando a gente olha todo o ecossistema, né, da produção até o varejo, né, a gente sabe que desafios, tem duas palavras, né? Desafios foram muitos desafios climáticos, muitos desafios com relação à economia e também desafios de consumo, né? Mas não é um balanço pessimista, tá? É um balanço de que o setor foi pouco a pouco, passo a passo, vencendo ou se adaptando ou recriando para que pudesse ter melhor produção, para que pudesse pensar em eficiência, em tecnologia, em mão de obra, né? Então, o que eu vejo cada vez mais é um setor consciente dos seus problemas, tá? Muito claros, e procurando realmente reagir e buscar essas soluções. E desafio é uma palavra que representa o ano de 2024, mas a outra palavra que encerra esse ano é superação, né? Então, você vê, se por um lado as questões climáticas trouxeram redução de produção para algumas culturas, para outras, né, as mudanças climáticas são favoráveis. Quando a gente olha para a exportação de algumas culturas no Brasil estão performando super bem, né? Você vê a abertura também de novos mercados. Então, nunca né, a gente fala do Brasil e seus Brasis. Nunca é uma resposta única, nunca é uma solução única. Depois de um 2024 classificado como desafiador, a expectativa é um 2025 novamente cheio de desafios, especialmente nas questões econômicas e de mão de obra. A gente deve olhar o mercado com desconfiança, porque nós temos aí uma necessidade de ajuste fiscal do governo. A dívida do governo em relação ao PIB está caminhando para 80% do PIB. Nos últimos 12 meses, o gasto do governo pagando juro foi mais de 800 bilhões de reais. Então, isso mostra o desequilíbrio nas contas do governo. Nós temos também o desequilíbrio das famílias que estão endividadas. 30% das pesquisas mostram famílias devendo acima de 90 dias. Então, para o ano que vem, é um ano de alerta. Então, para o setor produtivo, o foco é olhar os seus custos, gerenciar os seus processos de produção, buscar mais eficiência. Tem que se trabalhar com processos produtivos melhores. Tem um problema de mão de obra. Nós temos um aquecimento da economia e falta trabalhadores especializados para tocar tratores, colheitadeira de soja, e nesse setor, que ele é muito intensivo em mão de obra também. O nível de mecanização não é como na soja, na cana ou no café. Então, são pontos importantes para o gerenciamento, vamos dizer assim, na microeconomia da firma. A questão de mão de obra agora está sendo discutido bastante. Mão de obra está super deficitária e a mão de obra qualificada ainda mais complicada. Mão de obra de campo praticamente não existe. Estava falando com um grande produtor de melão que comentou com a gente que tem 250 vagas no campo em aberto que não consegue preencher. Então a mão de obra passa a ser um grande limitante agora da nossa produção também. Você vê as regiões todas olhando para essas questões climáticas principalmente. Eu acho que esse é o tema não só do momento, mas mais do que tudo, né? A gente já vem falando isso há algum tempo, mas é um tema super forte. E também a questão de mão de obra, né? E aí a mão de obra é para todo mundo, ninguém está livre, né? Da produção ao varejo, está todo mundo olhando em como é que eu vou reter talentos, como é que eu vou atrair talentos, como é que eu vou ter mais eficiência. Mas apesar das adversidades, o olhar ainda é otimista para as oportunidades que o setor tem de seguir crescendo ao longo de 2025. O setor, eu digo que ele está um otimista realista, né? Um otimista realista. Então a gente sabe que desafios vão sempre ocorrer, a gente sabe que as questões climáticas
né? É algo que a gente tem uma empresa a céu aberto, né? É a brincadeira que a gente faz. Mas a gente vê com um ponto muito, muito forte, que é: trabalhamos com alimento seguro. Propósito. Então, estou falando de frutas, verduras, legumes, né? E flores. Então, é diferente nesse ponto. A gente trabalha com saudabilidade. Eu acho que a mensagem, o propósito da cadeia, e quando a gente olha para um consumidor final que está preocupado em longevidade, em bem-estar, em saudabilidade, onde é que ele vai encontrar tudo isso prontinho para ele, né? É no FFLV. Então, acho que o propósito nos move e é positivo, é o nosso marketing, definitivamente. E é só que a gente tem que comunicar melhor, né? A gente tem que comunicar bem. Não adianta dizer, bom, eu tenho um bom produto, uma boa fruta, uma boa verdura, e ficar ali esperando que o consumidor chegue. Então, acho que 2025 é um ano de ação, né? Acho que e agir é melhor do que só reagir, né? Então, eu acho que é isso. A gente está preparado, o mercado preparado para levar informação para esse consumidor final, para levar informação sobre tecnologia, para falar sobre rastreabilidade, para falar sobre eficiência e redução de desperdício. A gente viu agora no G20, né, a questão da redução do desperdício, da inclusão social tão forte colocada na pauta, e é um tema nada mais é do que o espelho do próprio setor. A gente vem falando de redução de desperdício como um canal, como um caminho, há muitos anos, né? Eu diria que é um ano para ser visto, é um ano para ser pensado, um ano para ser desafiado novamente o produtor, mas é um ano que pode ser melhor que o ano de 2024. Eu acho que um ano, em termos de clima, não deve ser um ano tão complexo como desse ano. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas devemos ter um ano um pouquinho mais tranquilo que esse ano. Então, acho que pode ser visto em otimismo nesse sentido.